Você já teve aquela sensação horrível de ser subestimado? De alguém olhar para você e simplesmente decidir que você não vale nada? Agora imagina isso acontecendo na frente de todo mundo, na frente do seu marido, e ele não fazer absolutamente nada para te defender. Pois é exatamente isso que aconteceu com uma mulher chamada Amélia. Mas olha, o que a amante arrogante do marido dela não sabia é que estava cometendo o maior erro da vida dela. Porque essa esposa simples que ela humilhou publicamente. Ela podia comprar o prédio inteiro com o troco da bolsa. E o pai dela? Bom, o pai dela estava prestes a fazer uma ligação que transformaria o mundo de diamantes dessa amante em pó. Fica comigo porque essa história é sobre a vingança mais gelada e calculada que você já viu. E eu garanto, você vai adorar cada segundo. Sabe aquele cheiro de terra molhada? Aquele cheiro de jardim depois da chuva. Amélia amava isso. Era real, sabe? Era honesto. Não tinha falsidade, não tinha aparência. Era tudo que a vida dela nos subúrbios chiques de Greenwich não era. Ela estava ali de joelhos, cavando a terra, as mãos sujas de barro. Sem anéis chamativos, só uma aliança simples de ouro. O cabelo castanho preso de qualquer jeito num coque bagunçado. Usando uma camiseta velha da faculdade e uma calça de linho que já tinha visto dias melhores. Qualquer pessoa que passasse na rua olharia para ela e pensaria: ah, mais uma dona de casa classe média. Nada de especial, nada de extraordinário. E foi exatamente nesse momento que um Mercedes AMG preto entrou na garagem. O motor roncando baixo, tipo um leão irritado. E de dentro saiu David Reis, o marido dela. Olha, o David era daqueles caras que a revista Forbes morria de vontade de entrevistar. Terno Tom Ford sob medida, relógio Audemars Piguet no pulso, cabelo perfeitamente penteado. Ele era a definição de sucesso. Ou pelo menos era o que ele queria que todo mundo pensasse. Ele olhou para a esposa dele ali no jardim. Cara, você conseguia ver o músculo da mandíbula dele tremendo de irritação. Amélia, ele chamou, a voz tensa, quase cortante. Ele nem chegou perto dela. Só ficou ali parado, afrouxando a gravata e mexendo no celular. A gente tem aquele jantar com os Jennings hoje às 8. Amélia protegeu os olhos do sol e sorriu. Aquele sorriso genuíno, sabe? Eu sei, amor. Só vou terminar isso aqui. Pensei em usar aquele vestido azul. Aquele que você gostou. E aí o David soltou um suspiro. Mas não foi um suspiro normal, não. Foi aquele suspiro carregado de frustração, sabe? Tipo quando você tá muito cansado de alguma coisa. O vestido azul? O de algodão. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Amélia, isso é um jantar com Mark Jennings. A esposa dele vai estar usando Oscar de la Renta. Você quer que eu seja motivo de piada? Você tem prazer em nos fazer passar vergonha. Ele fez um gesto vago apontando para ela, pro jardim, para a situação toda. O sorriso da Amélia morreu na hora. David, é só um jantar. Achei que eles quisessem me conhecer. Eles querem conhecer a esposa de um futuro sócio. Ele rebateu, a voz cortante. Eles querem ver que eu venho de uma boa, que eu tenho uma estrutura adequada. Não uma jardineira. E olha, ele não queria ser cruel. Ou talvez quisesse. Ultimamente estava difícil saber. David Reis estava se afogando em ambição. Ele era vice-presidente sênior de uma empresa brutal de desenvolvimento imobiliário chamada Jennings Striker. E ele estava a este ponto de virar sócio. Ele tinha rastejado desde uma origem classe média em Ohio, e estava apavorado de alguém descobrir o Ohio nele. Ele tinha casado com a Amélia 5 anos atrás. Conheceu ela quando ela estava fazendo trabalho voluntário numa cozinha comunitária. Um evento que a empresa antiga dele patrocinou só para marketing mesmo. Ele ficou encantado com o jeito gentil dela, com a falta de falsidade. A simplicidade dela parecia refrescante. Sabe? Um alívio das mulheres exigentes e complicadas que ele costumava namorar. Ele perguntou sobre a família dela, e ela disse bem de boa. Ah, meu pai trabalha com logística. Ele vive uma vida bem tranquila. David imaginou um cara de classe média confortável. Imaginou algo simples. Mas agora, 5 anos depois, a simplicidade dela parecia uma pedra amarrada no pescoço dele. Estava segurando ele para trás. Só usa o cartão da Neyman Marcos, ele disse, esfregando as têmporas. Compra alguma coisa de seda. Por favor, faz alguma coisa com esse cabelo. Ele virou e entrou na casa, o telefone já grudado na orelha. Mark. Acabei de chegar. Não, ela tá animadíssima. Super animada. Te vejo às 8. Amélia continuou ali de joelhos. A terra úmida de repente parecendo gelada contra a pele dela.
Ela olhou para as mãos sujas de barro. Porque olha, ela não tinha mentido pro David. O pai dela, Julian Russo, realmente trabalhava com logística. E ele realmente vivia uma vida tranquila. O que ela tinha omitido era que a Russo Villardrad Maritime, a empresa que o avô dela fundou, era um dos maiores impérios privados de transporte marítimo e logística do planeta. O pai dela, Julian, era um recluso, um bilionário fantasma que não aparecia em foto há 20 anos. Ele vivia quieto numa ilha particular autossuficiente na costa do Maine. E Amélia, a única filha dele, era a única herdeira. Ela tinha fugido dessa vida. Tinha visto o que a riqueza fazia com as pessoas. A paranoia, a obsessão doentia, o vazio. Ela só queria uma vez na vida ser amada por quem ela era. Não pelo sobrenome russo. Não pela lista da Forbes. Pelo que ela era de verdade. E ela conseguiu o que queria. David tinha se apaixonado por ela. A questão agora era outra. Será que ele ainda amava? Ela entrou em casa, tomou banho e olhou para o cartão American Express preto que ele tinha deixado em cima da bancada de mármore. O Centurion. O pai dela tinha dado aquele cartão para ela. David achava que era só um daqueles cartões de limite alto para quem tem bom crédito. Ele não fazia a menor ideia de que aquele cartão não tinha limite nenhum. Ela guardou o cartão de volta na carteira simples de couro e foi até o closet. Pegou o vestido azul de algodão. Era simples, sim. Mas também era Gabriela Hurst, uma estilista conhecida por luxo discreto e sustentável. Um vestido que custava mais que o terno do David. Ela ia usar ele porque gostava dele. Agora, o restaurante Levaldor era do tipo que nem tem preço no cardápio. As paredes eram silenciosas, a iluminação desenhada para fazer todo mundo parecer bonito, e o ar vibrava com aquele som aterrorizante e silencioso do dinheiro antigo. David estava no inferno. Amélia tinha usado o vestido azul. Ela estava linda, o cabelo num estilo simples e elegante, o rosto quase sem maquiagem. Mas para os olhos do David, ela parecia uma criança. Mark Jennings e a esposa Isabella já estavam na mesa. Mark era um urso de homem, todo sorriso falso e olhos de tubarão. Isabella era uma mulher magricela preservada em Chanel e cinismo. David, que bom te ver, Mark disse alto, apertando a mão dele. Os olhos deslizaram para Amélia. E essa deve ser a famosa Amélia, a influência estabilizadora do David. É um prazer conhecer vocês, senhor e senhora Jennings, Amélia disse, a voz calma e calorosa. Os olhos da Isabella fizeram uma varredura lenta e calculada na Amélia. Dos brincos simples de pérola até as sapatilhas modestas, mas caríssimas. A varredura foi uma execução. O sorriso da Isabella era um corte de batom vermelho. Oh, que peculiar, ela disse. David, você não nos contou que ela era minimalista. David forçou uma risada. Amélia sempre foi despreocupada com marcas. Que corajoso, Isabella murmurou, chamando um garçom. Uma garrafa do Patre 98. A não ser que... Amélia, você bebe? Ou é só água da chuva e chá de ervas? Vinho é ótimo. Obrigada, Amélia disse, imperturbável. Ela estava acostumada com mulheres como a Isabella. O mundo do pai dela era cheio delas. O jantar foi um pesadelo. David tentou falar sobre o último projeto dele, um desenvolvimento arriscado enorme na orla. Mark Jennings parecia pouco convencido. Mas a verdadeira performance veio da Isabella. Eu faço parte do conselho do Met Gala esse ano, Isabella anunciou, girando o vinho de $6.000 a garrafa. É tão cansativo. As pessoas que você é obrigada a aceitar agora. Influencers, ela estremeceu. Amélia, o que você faz? Mark perguntou, virando para ela. David disse que você gosta de jardinagem. Eu faço trabalho voluntário no abrigo feminino de New Haven, Amélia disse. E administro um pequeno fundo de doação para a agricultura sustentável. Ah, um fundo, Isabella disse, animando. Qual? Blackhawk. É um fundo privado, Amélia disse simplesmente. A Fundação Helena. Isabella e Mark trocaram olhares. Foi um olhar de desprezo instantâneo. Fundo privado. Passatempo. Era código para garota rica desempregada com um fundo fiduciário. Eles tinham catalogado ela como menor, insignificante. David sentiu o rosto queimando. Ele precisava consertar isso. Precisava mostrar para eles que ele não era casado com uma simplória. Ele precisava de um milagre. E o milagre chegou na forma de um furacão. Mark, Isabella, meus queridos. Uma voz feminina, suave como um uísque, cortou o murmúrio do restaurante. Uma figura apareceu.
Só pernas, salto vermelho e um blazer branco Balmain que parecia costurado diretamente na pele dela. O cabelo era uma cascata loira perfeita de salão. O nome dela era Chloe Vanderbilt. Chloe era consultora de PR e estratégia de marca, o que significava que ela era uma solucionadora de alto escalão para os ultra-ricos. Ela conhecia todo mundo conhecia ela. Ela também era, nos últimos 6 meses, a amante de David Reis. David sentiu o sangue sumir do rosto. Chloe, ele conseguiu dizer. Que surpresa! David. Ela deu beijinho nele, deixando os dedos deslizarem pelo braço dele. Um movimento de pura posse insolente. Ela virou para os Jennings. Queridos, eu estava no bar e vi vocês. Tinha que vir. Chloe, você conhece minha esposa, Amélia. David conseguiu dizer, a voz tensa. Os olhos da Chloe, da cor de um lago glacial, pousaram na Amélia. Não foi uma olhada. Foi uma avaliação. Do tipo que um açougueiro dá num pedaço de carne. Ela absorveu o vestido de algodão, o cabelo simples, a falta de joias chamativas. Um sorriso lento e cruel se espalhou pelo rosto dela. Ah, ela disse, a voz pingando com descendência adocicada. Ah, essa é a Amélia. Ela estendeu uma mão perfeitamente cuidada. O diamante amarelo de 20 quilates, presente de um cliente anterior, brilhando sob a luz. Amélia pegou a mão. O aperto da Chloe era apertado, as unhas cravando. David fala de você. Chloe ronronou, os olhos nunca saindo dos de Amélia. Mas devo ter entendido errado. Imaginei alguém diferente. Tenho certeza que sim, Amélia disse, retirando a mão. Adoro seu vestido, Chloe disse, mentindo com facilidade de tirar o fôlego. É tão honesto. Onde você achou? Tenho procurado algo simples para a filha da minha empregada. A mesa ficou em silêncio. Isabella Jennings soltou uma risadinha deliciada. Mark Jennings assistia com diversão. E David? David não fez nada. Simplesmente ficou ali sentado, congelado numa rigidez de terror e humilhação enquanto essa mulher, a amante dele, destruía publicamente a esposa dele. Amélia olhou para Chloe. Olhou para o David, que estava encarando a taça de vinho como se ela guardasse os segredos do universo. E olhou para os Jennings, que estavam assistindo ela como se ela fosse o show. Ela colocou o guardanapo sobre a mesa. Vocês vão ter que me desculpar, ela disse, a voz perfeitamente equilibrada. Parece que perdi o apetite. Ela se levantou e foi embora. Sem correr. Sem fazer drama. Simplesmente saindo. David fez um movimento para levantar, mas Chloe colocou a mão na coxa dele por baixo da mesa. Deixa ela ir, querido, ela sussurrou, a voz uma promessa. Os adultos estão conversando. David sentou de volta. E naquele momento, ele selou o destino dele. O caso não era mais segredo. Era estratégia. Olha, a Chloe Vanderbilt não fazia nada pela metade. Ela via o David como um projeto de reforma. Ele tinha boa estrutura, emprego decente e uma ambição voraz que ela achava profundamente atraente. A única coisa segurando ele para trás era aquela ratinha de esposa. E Chloe estava ali para exterminar a praga. Ela começou a campanha com a sutileza de uma bola de demolição. David, querido, ela dizia, esparramada no escritório dele depois do expediente. Você não pode conseguir financiamento para o projeto da Orla com esse grupinho de investimento familiar. Você precisa de gigantes. Você precisa da Villardrad. Villardrad. David disse. Eles são fantasmas. Ninguém consegue uma reunião com o russo. Deixa comigo, Chloe ronronou. Eu conheço um cara que conhece o cara que serve o café do Julian Russo. É um começo. Ela era intoxicante. Era tudo que Amélia não era. Barulhenta, exigente, conectada e completamente sem vergonha de ser materialista. David, fraco e deslumbrado, caiu completamente na órbita dela. Ele parou de ir para casa, alegando noites longas no escritório. Comprou um apartamento pequeno e elegante na cidade. Um pará para o trabalho, ele disse para Amélia. Era onde ele e Chloe viviam a vida nova deles. Mas olha, a Amélia não era boba. Ela era filha de um homem que conseguia rastrear um único container de Xangai até Roterdã em tempo real. Ela sabia o que noites longas significavam. Ela via as cobranças novas nos extratos do Amex. David ainda achava que eles compartilhavam a conta. Não sabia que ela era titular principal. $12.000. Armani. Amélia sabia que ele não estava comprando ternos. 4.500. Le Bernardin. Mesa para 2. 22.000 Cartier. Pulseira Juste um Clou. Amélia não usava pulseiras.
Ela estava assistindo o casamento morrer numa nevasca de recibos. Mas o verdadeiro veneno era social. Chloe começou uma campanha sistemática para substituir Amélia. Ela acidentalmente marcava o David em fotos íntimas de jantares em grupo no Instagram. Começou a aparecer nos eventos de trabalho dele, se posicionando como parceira não oficial dele. Ah, o David fica perdido sem mim. Ela ria para os Jennys. A esposa dele, coitada. Ela simplesmente não entende esse mundo. Ela acha que zoneamento é algo que você faz no jardim. David, para vergonha dele, deixou acontecer. Ele estava vencendo. Com as conexões da Chloe, ele estava progredindo no projeto da Orla. Tinha conseguido interesse provisório de terceiros de uma empresa fantasma que disseram estar ligada ao grupo Villardrad. Ele estava prestes a se tornar o homem que sempre quis ser. A culpa que sentia pela Amélia era uma dorzinha pequena e surda. Fácil de ignorar. Amélia, enquanto isso, estava vivendo numa casa fantasma. O jardineiro ia, a empregada limpava, mas a casa estava vazia. Ela passava os dias no abrigo, as noites lendo. Estava dando espaço para ele, esperando que ele recuperasse o juízo. O ponto de ruptura veio com um pacote simples. Amélia estava podando as rosas quando um caminhão da FedEx chegou. O motorista entregou uma caixa grande e plana da Saks Fifth Avenue, endereçada para a senhorita Chloe Vanderbilt, no endereço de David Reis. Eles estavam mandando pacotes para a casa dela. A mão da Amélia, firme e segura, não tremeu. Ela assinou calmamente o recibo, levou a caixa para dentro e colocou na ilha da cozinha. Pegou uma tesoura e cortou a fita com precisão. Dentro, embrulhado em camadas de papel de seda, estava um vestido. Um Versace prateado deslumbrante com as costas abertas. Enfiado no papel de seda tinha um bilhetinho manuscrito no papel timbrado da Chloe Vanderbilt. "Dê, querido, isso vai ficar perfeito pro jantar de premiação. Mal posso esperar para todo mundo nos ver. Você, eu e esse vestido. É hora. Beijos, K." O jantar de premiação da Real Estate Guild era semana que vem. Era a maior noite da carreira do David. E ele ia levar a Chloe. Amélia ficou ali parada na cozinha silenciosa e ensolarada, o vestido vulgar e brilhante derramado sobre a bancada de mármore. Isso não era uma noite longa. Isso não era um jantar de trabalho. Isso era uma declaração. Isso era uma esposa nova. Ela sentiu uma certeza gelada e calma se instalar nela. A dor ainda estava lá, uma rachadura tectônica profunda. Mas por cima dela tinha uma camada de gelo puro. Ela dobrou o vestido, colocou de volta na caixa e refez a fita. Então fez algo que não fazia há 5 anos. Pegou o telefone e discou um número que não estava salvo nos contatos. Um número que sabia de cor. Tocou uma vez. 2. Uma conexão estranha cheia de estática. Uma voz, velha, quieta e impossivelmente autoritária, atendeu. "Sim. Pai", Amélia disse, a voz rachando pela primeira vez. "É a Leia. Acho que preciso voltar para casa. Só por um tempo." Houve uma pausa. A voz do outro lado amoleceu, mas só um pouco. "O Odyssey está reabastecendo em Halifax. Pode estar em Greenwich amanhã de manhã. Você vai estar pronta." O Odyssey não era um avião. Era um navio de apoio de 120 metros do pai dela. Um iate que parecia mais um destroyer naval. "Sim", Amélia disse, olhando para a caixa da Saks. "Sim, vou." Agora, o Metropolitan Grand Ballroom era um mar de smokings e lantejoulas. Era o jantar de premiação da Real Estate Guild, a noite mais importante para os magnatas imobiliários de Nova York, por extensão, do mundo. E essa noite, David Reis era o cara da hora. Ele estava perto da escadaria principal, uma taça de champanhe na mão, o smoking Tom Ford caindo perfeitamente nele. Ele era, por todos os parâmetros, um sucesso. O projeto da Orla estava quase lá. O prêmio de estrela em ascensão era garantido. E no braço dele estava Chloe Vanderbilt. Ela era uma visão no Versace prateado. Estava deslumbrante, elétrica, os diamantes capturando a luz, a risada ecoando. Ela estava segurando o braço dele, a mão de garras vermelhas possessiva. Ela era dele. "Tá vendo, querido?" ela sussurrou, roçando o maxilar dele. "É aqui que você pertence. Não naquele jardim empoeirado com ela." David assentiu, o champanhe e a adrenalina deixando ele ousado. Amélia tinha ido embora. Ele tinha chegado em casa 2 dias antes numa casa vazia. Só um bilhete no balcão da cozinha. "David, fui para casa do meu pai por um tempo." Ele sentiu uma pontada breve de culpa. Depois alívio. Era perfeito. Ela tinha discretamente se retirado. Sem drama,
sem gritos. Só a Amélia simples e quieta desaparecendo. Ele nem ia ter que brigar pela casa com ela. Ia só deixar ela ficar com a casa. Ele estava seguindo em frente. Você tem razão, ele disse para Chloe, puxando ela mais perto. Essa é minha vida. Mark e Isabella Jennings deslizaram até eles. David, Chloe, vocês dois ficam perfeitos juntos, Isabella disse efusivamente, os olhos aprovando o glamour de alta voltagem da Chloe. Simplesmente perfeitos. A gente também acha, Chloe disse, sorrindo. E então a temperatura da sala despencou. O burburinho perto da entrada principal não só diminuiu. Parou. Uma onda de silêncio se espalhou pelo salão de baile, um vazio que se movia em direção ao centro da sala. David virou. O que está acontecendo? Na entrada, uma mulher estava parada. Ela não usava lantejoulas. Não usava Versace. Estava usando um vestido preto simples, gola alta, manga longa. Era limpo, discreto, elegante e custando mais que toda a roupa da Chloe. O cabelo estava preso num coque severo e brilhante. A única joia era a simples aliança de ouro no dedo anelar. Era Amélia. Mas não era a Amélia que ele conhecia. A esposa simples do jardim tinha sumido. Essa mulher era majestosa. Parecia uma CEO, uma rainha, uma juíza. A taça de champanhe do David escorregou. Meu Deus! A cabeça da Chloe virou num estalo, o rosto perfeitamente maquiado se contorcendo numa máscara de pura raiva. O que ela está fazendo aqui? Amélia começou a andar. Não em direção ao David. Não em direção ao bar. Ela caminhou direto para a pequena área VIP isolada por cordas onde Mark Jennings, David e Chloe estavam. Conforme ela se aproximava, as pessoas não só saíam do caminho. Elas se abriam. Ela parou a alguns metros de distância. Olhou para Mark Jennings. Mark, Isabella. Um prazer vê-los novamente. Mark Jennings, que tinha construído o império dele em Basófia, ficou sem palavras. Só assentiu, os olhos arregalados. Amélia virou pro David. Os olhos dela não estavam com raiva. Não estavam tristes. Estavam vazios. David. Amélia, o que você está fazendo? Ele gaguejou. Você foi embora. Foi para casa do seu pai. Vim pro meu prêmio. Amélia disse, a voz clara e cortando o silêncio repentino. Seu prêmio. Chloe explodiu numa risada, um som áspero e feio. Que prêmio, querida? Melhor petúnia da feira. Amélia ignorou ela. Vou aceitar o prêmio de filantropa do ano hoje à noite em nome da Fundação Helena. A mente do David ficou em branco. A Fundação Helena. O fundo de passatempo. Espera. Isabella Jennings disse, a voz de repente pequena. A Fundação Helena. Tipo a fundação que acabou de doar anonimamente 100 milhões de dólares promete. Aquela Fundação Helena. Amélia só olhou para ela. Chloe, vendo a noite dela, o homem dela escapando, deu um passo à frente. Ela era mais alta que Amélia e usou a altura como arma, pairando sobre ela. Isso é patético. Chloe sibilou, a voz baixa e viciosa. Mesmo para você. Você comprou seu caminho num jantar de premiação. Colocou um vestido de adulta para tentar reconquistar ele. Ela agarrou o braço da Amélia. Me escuta bem, sua ratinha. Ele não quer você. Ninguém quer você. Você não é nada. Você é só uma mulherinha simples, sem graça, entediante. Você não tem família, não tem conexões, não tem poder. Ela estava empolgada agora, a voz subindo, atraindo todo mundo. O David precisa de uma estrela. Ela cuspiu, cravando um dedo no peito da Amélia. Ele precisa de uma guerreira. Ele precisa de mim. E você? Você é só a esposa triste que ele foi esperto o suficiente para finalmente se livrar. Ela deu uma risada de escárnio, olhando para o vestido preto simples. Quer dizer, olha para você. Achou que isso te fazia parecer poderosa. Você só parece pobre. Você parece o erro dele. Amélia ficou ali parada, absorvendo a tirada. Não vacilou. Não chorou. Quando Chloe finalmente terminou, respirando forte no triunfo dela, Amélia calmamente ergueu a mão e removeu a mão da Chloe do braço dela. Olhou pro David, o rosto dele pálido, o corpo tremendo. Ela tem razão, David, Amélia disse. Você precisa de uma guerreira. Então virou para Chloe. E você? Você cometeu um erro terrível, terrível. O único erro, Chloe zombou, foi o David ter casado com você. Não. Amélia disse com uma autoridade gelada nova na voz. O erro foi presumir que eu era a que estava fora da minha liga.
Naquele momento, as luzes do palco diminuíram. O presidente da guilda subiu ao pódio. Senhoras e senhores, a voz dele ecoou. Temos um convidado muito especial. Um homem que por décadas tem sido uma das forças mais poderosas e invisíveis do mundo. Hoje à noite ele está aqui para apresentar nosso prêmio de filantropo do ano para a Fundação Helena. Ele está fazendo sua primeira aparição pública em 20 anos. Por favor, recebam o Sr. Julian Russo. O sorriso triunfante da Chloe congelou. O mundo do David tombou no eixo. Russo. Como em russo Vilardrad Maritime. O fantasma. O nome ecoou na cabeça dele. Russo. Russo. O sobrenome do pai da Amélia. Ele olhou para Chloe. O rosto dela agora uma máscara de confusão. Olhou para Amélia, que estava assistindo o palco com uma resignação calma e triste. E olhou para o lado do palco onde um homem alto e esguio num terno zegna escuro impecavelmente simples estava saindo, o rosto dele como de uma ave de rapina. David Reis teve tempo suficiente para sussurrar uma palavra antes das pernas cederem. Ah não! O homem que subiu no palco não era um homem. Era uma lenda. Julian Russo era o tipo de pessoa que não entrava numa sala. Ele absorvia ela. O ar ficava mais rarefeito. A luz parecia se curvar em direção a ele. Ele tinha talvez 60 anos, com um choque de cabelo prateado e olhos azul tão pálido que pareciam gelo. Ele se movia com uma economia de movimento que sugeria imenso poder irolado. Ele não olhou para a multidão. Não sorriu. No salão de baile, bilionários e titãs do mercado imobiliário, homens que se consideravam mestres do universo, estavam tateando pelos celulares. Estavam tirando fotos de um fantasma. David Reis não estava respirando. Estava hiperventilando. Russo. O pai da Amélia. O cara da logística. O cara quieto. O sangue da Chloe Vanderbilt tinha virado água gelada. Ela conhecia aquele nome. Todo mundo conhecia aquele nome. Era um nome que financiava governos. Era um nome que era dono dos portos que o projeto da orla do David tão desesperadamente precisava acessar. O que é? O que? Chloe gaguejou, o olhar pulando entre o homem no palco e a Amélia. Esse não é. Não pode ser. Julian Russo chegou ao pódio. Ajustou o microfone, um som que ecoou como um tiro na sala silenciosa. Boa noite, ele disse. A voz dele era quieta, mas preencheu todo o salão imenso. Era uma voz que não precisava gritar. Me pediram para vir aqui apresentar um prêmio. Eu não gosto de prêmios. Não gosto de eventos. Ele olhou para fora, o olhar varrendo a sala, e por um segundo os olhos dele travaram nos de David. David sentiu o olhar como um golpe físico. Uma estaca de gelo no peito. Mas a Fundação Helena, Russo continuou, é importante. Ela tem o nome da minha falecida esposa, Helena. É uma organização dedicada ao princípio de que força real não é barulhenta. Poder real não é visto. É sentido. Ele fez uma pausa. A fundadora e diretora anônima deste fundo de 50 bilhões de dólares é minha filha. Uma mulher que por toda a vida escolheu o serviço silencioso ao invés do barulho da riqueza. Uma mulher que queria ser amada por quem ela era, não pelo que ela era. Ele olhou diretamente para Amélia. Amélia Russo. O nome atingiu a sala como uma bomba. Amélia Russo. Isabella Jennings soltou um grito estrangulado e derrubou o copo d'água. Mark Jennings parecia prestes a ter um ataque cardíaco. E Chloe? Chloe estava tremendo. O rosto dela, um momento atrás tão cheio de veneno, era agora uma máscara côncava de terror primordial absoluto. Por favor, Julian disse. Minha filha, Amélia. Amélia passou por Chloe e David, que estavam congelados como estátuas numa Pompeia de própria criação. Ela não olhou para eles. Caminhou até os degraus e ficou ao lado do pai. Ele beijou a testa dela. Eles zombam da sua simplicidade, Leia. Ele sussurrou só para ela. Zombam porque não conseguem comprá-la. Amélia pegou o pesado troféu de cristal. Aproximou-se do microfone. Obrigada, ela disse, a voz clara e forte. Obrigada, pai. Ela olhou para a sala. Meu pai está certo. Sempre preferi o silêncio. Acredito que o que você faz importa mais do que o que você veste. Que seu caráter é mais importante que suas conexões. Nos últimos 5 anos, conduzi um experimento para ver se isso era verdade. Os olhos dela encontraram David. Meu marido, David Reis. David estremeceu como se ela tivesse batido nele. Eu não contei a ele sobre a extensão dos negócios de logística da minha família. Queria que ele me amasse. Amélia. A jardineira. A mulher no vestido simples de algodão. Uma única lágrima traçou um caminho no rosto dela.
Ela não enxugou. O experimento foi concluído. Ela olhou para Chloe Vanderbilt. A voz dela não subiu. Não precisava. Eu sou simples. Sou sem graça. Não tenho conexões. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. E você, senhorita Vanderbilt, ela disse, você é uma juíza de caráter muito, muito ruim. Veja bem, você zombou das minhas roupas, mas não percebeu que minha fundação é dona do banco que tem a dívida da Versace. Você zombou do meu hobby, mas meu hobby acabou de financiar a ala inteira de câncer que seu gala estava tentando arrecadar dinheiro. Ela virou o olhar, varrendo a mesa VIP. Vocês todos vivem num mundo de superfícies. Vocês nadam no mundo de poder, mas nem sabem o que é poder real. Poder real, ela disse, a voz caindo para um sussurro, é escolha. E hoje à noite eu estou escolhendo. Ela olhou para o marido. David, você está demitido. A mandíbula do David caiu. O quê? Você não pode me demitir. Você não. Mark. Ele olhou desesperadamente para o Mark Jennings. Mark Jennings estava encarando Julian Russo, o rosto escorregadio de suor. Na verdade, ela pode, Russo disse, subindo de novo ao microfone. Às 4:30 da tarde de hoje, a Fundação Helena, através de uma subsidiária, completou uma aquisição alavancada da Jennings Striker. Minha filha é sua nova chefe. Ou era. A sala explodiu. David Reis desabou. Não num desmaio. Ele simplesmente dobrou. As pernas cederam e ele desmoronou no tapete, uma pilha de ambição arruinada vestida num smoking de $5.000. Chloe Vanderbilt não desabou. Ficou ali tremendo, o rosto branco. Estava olhando para Julian Russo. Senhor Russo, ela começou, a voz uma súplica desesperada e rouca. Senhor Russo, eu sou um ativo. Isso foi um mal-entendido. Posso ajudar o senhor. Posso gerenciar suas relações públicas. Isso é, eu posso consertar isso. Julian Russo olhou para ela. Observou ela como se observasse um inseto. Senhorita Vanderbilt, ele disse, a voz chata e fria. Você é uma praticante de estratégia de marca, não é? Sim. Sim, a melhor. Ela gritou, sentindo uma tábua de salvação. Então você deveria saber, ele disse, que o nome russo não tem marca. Tem reputação. E você a ofendeu. Ele estalou os dedos. Ele nem tinha olhado, mas dois homens em ternos escuros idênticos estavam de repente ali. A senhorita Vanderbilt está alta, Julian disse para ninguém em particular. Está perturbando a noite da minha filha. Por favor, garantam que ela encontre a saída. Não, não. Chloe gritou enquanto os homens a seguravam pelos braços. Vocês não podem fazer isso. David, faz alguma coisa. Mas David ainda estava no chão chorando. Eu conheço gente, ela gritou enquanto a arrastavam, o vestido Versace prateado rasgando. Eu tenho conexões. Eu também, Amélia disse, a voz um sussurro enquanto assistia a traidora da vida dela ser fisicamente removida do salão. Agora, o estrago não foi uma tempestade. Não foi uma explosão emocional caótica. Foi uma desmontagem clínica, silenciosa e terrivelmente eficiente. Julian Russo não operava com raiva. Ele operava com consequência. Nas 48 horas que se seguiram ao jantar de premiação da Real Estate Guild, 2 vidas não foram apenas arruinadas. Foram desconstruídas peça por peça até não sobrar nada além dos escombros da própria arrogância deles. Para David Reis, o acerto de contas começou com o nascer do sol. Ele acordou não na cama dele nem da Chloe, mas num sofá duro estofado de veludo num recanto isolado do saguão principal do Metropolitan Grand. Pegou o telefone com mãos trêmulas. 23 e-mails não lidos. O primeiro era do Chase Bank. Assunto: encerramento de conta. Senhor Reis, por solicitação do titular principal da conta, seu acesso a todos os fundos e linhas de crédito associados foram encerrados efetivamente às 0h01 de hoje. Era o banco dela. O banco que ele tinha estado usando tão arrogantemente para financiar a vida nova dele. As mãos dele estavam tremendo tão forte que quase derrubou o telefone. O segundo e-mail era de um nome que ele não reconhecia. S. Arlan, advogado, Lee Prosen e Katz, enviado às 6h15. Assunto: Reis V. Russo. Senhor Reis, não tente sob nenhuma circunstância contatar nossa cliente, senhorita Amélia Russo. Qualquer tentativa será vista como assédio. Papéis de divórcio serão servidos ao senhor até o fim do dia. Nossa cliente está sendo excepcionalmente generosa. Ela não está contestando o acordo pré-nupcial que o senhor mesmo redigiu e insistiu. O estômago do David virou ácido.
Ele lembrou daquele dia 5 anos atrás no escritório de advocacia modesto e antigo dele. Tinha apresentado o acordo para ela, se sentindo tão esperto, tão protetor dos ganhos futuros dele. O acordo era simples. Em caso de divórcio, cada parte sairia com o que entrou no casamento. Amélia, ele pensou, tinha entrado com algum fundo fiduciário pequeno, a fundação de hobby dela. Ele tinha entrado com $80.000 em dívida estudantil e uma Mercedes alugada. Ele tinha, na arrogância monumental dele, construído uma fortaleza legal para proteger os $100 milhões dele, dos 50 bilhões dela. Ele não estava apenas arruinado. Estava quebrado. Menos que quebrado. Cambaleou para fora do saguão na luz da manhã como um assalto físico. O porteiro não olhou para ele. Chamou um táxi. Pagou em dinheiro. Percebeu com uma pontada de pânico, verificando a carteira, os últimos $300 que tinha, e deu ao motorista o endereço do Pieta Terrace. Seu ninho de amor. Ia pegar as coisas dele. Ia descobrir isso. Entrou no saguão de mármore reluzente. Miguel, o porteiro que tinha embolsado os apertos de mão de $100 do David por 6 meses, estava na mesa. Ele não sorriu. Nem olhou para cima. Senhor Reis, Miguel disse, a voz chata. Miguel, eu só preciso subir, David disse, caminhando em direção ao elevador. Não posso deixar o senhor fazer isso, senhor. David parou. O quê? Eu moro aqui. Não, senhor. O senhor ficou aqui. A proprietária rescindiu seu acesso. A proprietária? Eu pago o aluguel. Não, senhor. O aluguel foi pago integralmente por 1 ano pela Fundação Helena. A partir das 7 da manhã desta manhã, seu cartão-chave foi desativado e o senhor foi listado como risco de segurança proibido de entrar. David ficou olhando, perplexo. Ele tinha estado vivendo no apartamento dela. Tinha estado conduzindo o caso com a amante no imóvel pertencente à esposa. A pura paciência gelada e calculada disso era assustadora. Minhas coisas estão sendo empacotadas, senhor. Serão enviadas para o seu último endereço permanente conhecido. A casa em Greenwich. A que o banco estava prestes a tomar. Ele estava literalmente na rua num smoking sujo com $300 no bolso. Os cheiros da manhã da cidade, lixo quente, pretzels de carrinho de rua, exaustão de ônibus, o atingiram como um golpe físico. Essa era a realidade nova dele. Agora, para Chloe Vanderbilt, a destruição foi mais artística. Ela acordou na cobertura toda branca dela, o vestido versátil no monte prateado rasgado no chão. Acordou com o telefone tocando. Um zumbido estridente e incessante. Ela agarrou o aparelho, a cabeça latejando. Era o Rick do Page Six. Chloe, querida, fala comigo. A voz do Rick estava eufórica. É verdade? Você foi fisicamente expulsa? Temos fotos, Chloe. Fotos de você sendo arrastada. Meu Deus, aquele Versace estava em frangalhos. Quem era aquele cara velho? Era Julian Russo. Você insultou a filha do Julian Russo. O sangue da Chloe virou água gelada. Ela desligou. Tava tudo bem. Era só spin. Ela era Chloe Vanderbilt. Ela criava narrativas. Ela ia se adiantar nisso. Foi pro escritório de guerra dela, a mesa de laca branca elegante, o laptop. Ia soltar um comunicado. Um mal-entendido. Uma noite apaixonada. Tentou entrar no Instagram dela. @Chloe Vanderbilt. Erro. Conta não encontrada. Ela soltou uma risada curta e histérica. Um bug. Tentou o Twitter. Esta conta foi suspensa por violar nossos termos de serviço. Pânico, frio e agudo, espetou a pele dela. O site dela. chloevanderbilt.com digitou. Uma tela branca em branco. Erro 404 não encontrado. Isso não era lista negra. Era uma borracha. Russo não tinha apenas conseguido demiti-la. Ele tinha alcançado o éter digital e a deletado. A marca Chloe Vanderbilt tinha deixado de existir. Os clientes dela. Ela podia consertar isso. Ligou para a maior conta dela, o Gala do Guggenheim. Foi passada para uma assistente de voz pétrea. Senhorita Vanderbilt? Sim, estamos mudando nossa estratégia de marca. Seus serviços não são mais necessários. Clique. Ligou para o comitê do Governors Ball. Decidimos ir em direção diferente. Por favor, envie sua fatura final. A ligação final. O banco dela. Tinha que mover o dinheiro. Verificou o app Chase cliente privado. Conta congelada. Por favor, contate seu gerente de agência. Ligou para o número.
gritando com a pobre recepcionista até o gerente privado dela, Sr. Blevins, atender. Sr. Blevins, o que é isso? Porque minha conta tá congelada. O homem do outro lado estava visivelmente tremendo. Senhorita Vanderbilt, sinto muito. Não posso. Minhas mãos estão atadas. Todos seus ativos, todas suas linhas de crédito, estão todos congelados. Por quem? Pelo governo federal. O quê? Chloe afundou na seda branca. Uma investigação, senhorita Vanderbilt. O IAS, a SEC. Parece que um cidadão preocupado forneceu uma denúncia anônima para o Distrito Sul de Nova York por volta das 3 da manhã. Uma denúncia sobre o quê? Ela gritou. Fraude fiscal, fraude eletrônica, deturpação de ativos, presentes não declarados de clientes. Tá tudo aqui, senhorita Vanderbilt. É muito detalhado. Era toda a zona cinzenta obscura que ela tinha feito para construir o império dela. Os presentes em dinheiro, as taxas de consultoria offshore, os presentes de clientes que nunca declarou como renda. Russo não tinha armado para ela. Ele simplesmente a expôs. Ela olhou ao redor da cobertura branca e impecável. Os blazers Balmain no closet. Os 40 pares de Louis Vuitton. Não eram dela. Eram todos comprados com crédito alavancado com uma marca que tinha acabado de evaporar. Ela não era rica. Era só uma mulher que era boa em fingir. Ela era, numa palavra, simples. E estava, em todos os sentidos que importavam, acabada. 6 meses se passaram. Nos círculos de elite de Nova York, Londres e Hong Kong, o jantar de premiação da Real Estate Guild não era mais apenas uma data no calendário. Era uma lenda. Um conto de advertência sussurrado em iates, clubes e pregões privativos. Eles chamavam de a Noite do Fantasma. A noite que Julian Russo se materializou e, com algumas palavras silenciosas, evaporou 2 dos jogadores mais ambiciosos da cidade. O mundo tinha seguido em frente. Mas para os arquitetos da humilhação daquela noite, não havia como seguir em frente. Havia apenas o depois. Para os antagonistas, as consequências foram tão públicas quanto a ambição deles tinha sido. A investigação federal da Chloe Vanderbilt foi rápida e brutal. Diante de evidências irrefutáveis e meticulosamente organizadas de fraude fiscal, fraude eletrônica e renda não declarada, ela foi esmagada. Os advogados dela, que exigiram uma entrada que ela não tinha mais, aconselharam ela a se declarar culpada. Ela perdeu tudo. A cobertura, o Balmain, as linhas de crédito. Tudo confiscado pelo governo para pagar uma fração das multas e impostos atrasados. Foi proibida de trabalhar em relações públicas, finanças ou qualquer capacidade de consultoria pela vida toda. Foi vista pela última vez, e fotografada pelo mesmo Page Six que costumava alimentar, trabalhando no balcão de perfumes da Macy's no shopping Short Hills. O cabelo loiro, agora mostrando raízes escuras, estava preso num rabo de cavalo regulamentar. As mãos, antes adornadas com diamantes amarelos, estavam agora rachadas de borrifar essência em tiras de papel. Ela usava um uniforme de poliéster preto e um crachá plástico que dizia Chloe. A humilhação definitiva não era um emprego. Era a visibilidade. Compradoras, mulheres que costumavam ler sobre ela, paravam, encaravam e sussurravam. Será que é ela? Ela tinha se tornado a própria coisa que mais temia. Um espetáculo comum. Um caso de caridade simples. A queda do David Reis foi mais silenciosa, mas mais profunda. O aviso de 30 dias na hipoteca dele não era uma negociação. Era uma sentença de morte. O acordo pré-nupcial que ele tinha tão arrogantemente elaborado foi sua execução financeira. Ele saiu do casamento com os $80 mil de dívida estudantil, que tinham crescido com juros, e as roupas no corpo. O cartão Amex Centurion era, claro, da Amélia. O próprio crédito dele, atrelado aos empréstimos inadimplentes, estava destruído. Ninguém no mercado imobiliário de Nova York retornava as ligações dele. O nome Reis era agora sinônimo do aviso do russo. Ele era radioativo. Depois de 2 meses dormindo no sofá de um amigo que rapidamente se cansou da associação, ele encontrou um emprego. A ironia era uma piada cósmica cruel. Foi contratado como gerente de logística para a distribuidora regional de Varão de Cortina num parque industrial sem janelas em Yonkers. Gerenciava planilhas num cubículo apertado e iluminado por fluorescente, rastreando as mesmas coisas que uma vez zombou. Tinha se tornado a própria visão falsa e desdenhosa que tinha do pai da Amélia. Era um homem simples e quieto em logística. Passava as noites num apartamento de estúdio pequeno e úmido, bebendo uísque barato e encarando uma única foto no telefone. Amélia no jardim dela.
rindo. Agora, para a protagonista, o depois não foi um final. Foi uma ativação. Amélia Russo sentava à cabeceira de uma laje reluzente de obsidiana polida de 9 metros. Era uma mesa de conferência no 102º andar do All World Trade Center, a sede norte-americana da Russo Villardrad Maritime. Ela não era a esposa do Jardim, nem era o anjo vingador no vestido preto de atriz. Ela era algo novo. Usava um suéter simples de cachemir louro piana cor creme e calças de linho sob medida. O cabelo preso para trás. Ela parecia simples, mas era a simplicidade de uma lâmina. Na frente dela sentava a nova equipe apavorada do que costumava ser Jennings Striker. Ela não tinha apenas comprado a empresa. Tinha esvaziado ela, dissolvido ela e reformado ela como Helena Development Group. Bom dia, ela disse, a voz quieta, mas a acústica na sala era tão perfeita que parecia que ela estava sussurrando no ouvido de cada um deles. O projeto da Orla está morto. Um homem chamado Thomas, um remanescente da velha guarda do Mark Jennings, pigarreou. Senhorita Russo, com o devido respeito, aquele projeto está 90% financiado. O zoneamento está aprovado. É um retorno garantido de 4 bilhões de dólares. Amélia olhou para ele, o olhar não frio, mas clínico. Thomas, você ainda está pensando em termos de lucro. Eu estou pensando em termos de função. Aquele projeto era um monumento ao barulho. Foi projetado para ser visto. Agora estamos no negócio de fazer. Ela clicou um controle remoto. A tela gigante atrás dela acendeu. Não era uma renderização de torres de vidro. Era um mapa. Uma comunidade. A partir de hoje, a Fundação Helena é a única investidora no Helena Development Group. Não estamos mais construindo túmulos de luxo de 80 andares pro capital estrangeiro. Estamos construindo uma comunidade. Ela apontou. A orla inteira, quarteirões 1 a 6, será habitação de renda zero totalmente subsidiada pela Fundação. Os próximos 10 quarteirões serão habitação mista acessível para professores, enfermeiros e artistas. O componente de luxo, ela disse, apontando para uma única torre elegante, será isso. E 100% dos lucros serão colocados num fundo intocável para financiar permanentemente o abrigo feminino de New Haven. Thomas parecia prestes a passar mal. Mas, senhorita Russo, isso é filantropia. Não é um modelo de negócio. Não, Thomas, Amélia disse, levantando. Caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para baixo pro mapa minúsculo e intrincado da cidade. É uma mudança de sistema. Meu ex-marido, ela disse, a voz clara, queria pegar, queria ser visto. Meu pai move coisas. Ele é o melhor do mundo em mover uma caixa de Xangai para Roterdã. Construiu um império em coisas. Ela virou, os olhos varrendo o novo conselho dela. Ela disse, vou mover sistemas. Ela tinha feito a escolha dela. Ainda era no fundo uma jardineira. Ainda amava o cheiro de terra de vaso. Mas tinha aprendido uma lição crucial ensinada para ela pelas víboras que tinha convidado para a casa dela. Você não pode simplesmente cuidar do seu pedacinho de terra, esperando proteger ele da praga. Para realmente fazer as coisas crescerem, você tem que controlar a água. Tem que garantir o sol. Você tem que ser o clima. Amélia Russo, a esposa simples, tinha parado de cuidar do jardim dela. Ela estava prestes a terraformar o litoral inteiro. E é isso, pessoal. É isso que acontece quando você confunde quieto com fraco. Chloe e David construíram as vidas deles em superfícies brilhantes e ocas. E no segundo que bateram em algo real, algo sólido, o mundo inteiro deles se estilhaçou. A simplicidade da Amélia não era falta de algo. Era presença. Era confiança de alguém que não tem nada a provar porque possui tudo. Então, o que você acha? A Amélia foi bondosa demais por tempo demais? Ou o movimento devastador final dela foi a resposta perfeita? Me conta sua opinião nos comentários aqui embaixo. Eu leio todos eles. Essa história é um lembrete para nunca julgar um livro pela capa. Porque você não tem ideia se aquela capa simples na verdade é encadernada no couro mais caro do mundo. Se você amou esse drama e essa reviravolta, você sabe o que fazer, né? Desce o dedo naquele botão de like com tanta força que ele fica vermelho. Clica em compartilhar para mandar isso para alguém que precisa de um lembrete de que uma vida de alto perfil nem sempre é uma vida feliz. E o mais importante, se inscreve nesse canal e ativa o sininho. A gente posta histórias de karma, vingança e justiça toda semana. E você não vai querer perder o que vem por aí.